Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar algumas dicas que poderão ajudar o professor no momento que ele for elaborar o seu planejamento de aula. O primeiro passo que eu indico o professor estar fazendo, se for possível, é conhecer a turma. É interessante, antes do professor iniciar o plano de aula, ter uma noção básica de qual que é o nível de disciplina que aquela turma apresenta, tendo em vista que, se caso for uma turma muito agitada, o ideal, então, o professor conduzir uma aula de forma que acalme esses alunos. E se caso for uma turma mais travada, mais fechada, o ideal também é o professor conduzir uma aula no qual estimule esses alunos a participar mais das atividades. Se caso for uma turma que tem sérios problemas de disciplina com relação ao respeito, à educação que o aluno deve ter dentro da sala de aula, aí nesse cenário, o professor nem vai ter que fazer um plano de aula não, ele vai ter que fazer um plano de sobrevivência para suportar aquela aula de 50 minutos. Outros pontos também que o professor deve levar em consideração é quais são os conhecimentos prévios que os alunos têm antes de iniciar a matéria que será explicada. Porque a partir disso, o professor terá uma noção se convém já ir direto no ponto, na explicação no qual ele deseja, ou se será necessário apresentar alguns assuntos que são bases para que o aluno possa entender a matéria de uma forma mais completa. Além disso também, o professor deve ter uma noção de que as turmas, mesmo sendo na mesma série, elas são diferentes. Muitas vezes a turma A é diferente da turma B, que também é diferente da turma C. Então, para cada turma, deve ter um planejamento de aula. Óbvio que eles serão semelhantes, mas é necessário fazer algumas adaptações para atender a algumas condições específicas particulares de cada turma. Outro ponto também, na verdade, o próximo passo que o professor deve observar é verificar qual que é o objetivo da aula. E o levantamento desses objetivos deve ser feito anteriormente, no momento que for realizado o planejamento anual de ensino. E aí o professor terá uma visão sobre qual matéria deverá ser dada naquele momento. E quantas aulas também ele poderá executar, destinar para explicar aquele assunto. Beleza. Tendo em vista que o professor já sabe qual que é o tema da aula a ser executado, como que é o perfil da turma no qual ele vai trabalhar, o próximo passo, e digamos que é um dos mais importantes, é estudar o conteúdo. E nesse momento, além de aprender novamente, aprender mais uma vez todo aquele assunto, é necessário também que o professor busque uma série de inspirações no qual promoverá a execução de uma aula melhor. É muito interessante que o professor leia os livros didáticos disponíveis, aqueles livros já específicos para o professor. Além de ler o capítulo no qual será trabalhado, é interessante também o professor dar uma olhada lá naquela seção final do livro sobre o manual do professor. Nessa seção, sempre aparece uma dica interessante que poderá complementar, enriquecer a aula. Outro ponto também, além de ler os livros didáticos nível ensino fundamental ou médio, é importante também que o professor leia livros do ensino superior. O professor, tendo acesso a um livro de nível superior e absorvendo informações mais detalhadas, ele vai aumentar o seu conhecimento sobre aquela área, ganhar confiança, e mesmo que ele tenha que explicar algo bem mais simples, se caso for necessário, ele poderá aprofundar na matéria sem perder o foco e sem falar besteira também sobre o assunto no qual será tratado. Outro ponto também, é interessante que o professor leia artigos acadêmicos relacionados
a matéria na qual será trabalhada, principalmente artigos atuais. Com isso, o professor pode apresentar informações além, né, das que estão nos livros didáticos e deixar o assunto mais atualizado. Outro ponto também, é legal que o professor recorde as aulas que ele teve no tempo de faculdade, recorde a explicação que ele recebeu, né? E recorde também quais que foram as estratégias didáticas que os professores adotaram para poder estar explicando esse conteúdo. É legal também, se caso tiver acontecido, o professor recorde, né, participações em congressos, exposição de trabalhos, palestras, ou até mesmo conversas com pessoas que trabalham na área relacionada ao assunto que será tratado. Tudo isso vai servir como fonte de inspiração e vai deixar o professor melhor embasado para poder estar produzindo essa aula. Além disso também, é interessante assistir alguns vídeos na internet, como por exemplo os vídeos que estão aqui no canal da Oficina da Bio. Óbvio que o professor já vai ver esse vídeo não com o intuito de aprender o conteúdo, mas o professor terá que ter um olhar um pouco mais crítico ao assistir esses vídeos e tentar pescar quais são as estratégias didáticas que outros profissionais estão adotando para poder explicar o conteúdo. E com isso, ele pode absorver aquilo que for interessante e adaptar essas informações para a sua aula. Beleza. Depois de ter estudado o conteúdo no qual será trabalhada a aula e também buscado por uma série de fontes de inspirações, o ideal é fazer nesse momento um levantamento de todos os tópicos importantes que serão abordados, ou que pelo menos o professor julga que é necessário trabalhar com os alunos dentro da sala de aula. Feito isso, uma dica bem interessante também é que o professor encare uma série de exercícios de vestibulares relacionados ao tema no qual ele pretende trabalhar. Porque aí o professor vai ver como que essa matéria está sendo cobrada nos vestibulares e, além disso, ele poderá verificar se aquele conteúdo, se aquela aula que ele está previamente planejando a lecionar, se está faltando alguma coisa, se tem algo que cai muito nos vestibulares e ele está deixando de ensinar nas suas aulas. Ou então, se tem alguma coisa que ele está focando muito nas aulas e talvez não é tão cobrado nos vestibulares. Se caso o intuito da aula for preparar os alunos para encarar os vestibulares, é interessante ter essa percepção. E fazendo exercícios relacionados à matéria no qual será trabalhada, é uma boa referência para o professor ter uma noção melhor sobre essa parte. Bom, então, assim que o professor levantou todos os tópicos que serão abordados, é necessário também que ele crie uma sequência didática. É preciso que ele ordene esses tópicos de forma como se fosse contar uma historinha, né? Tendo o início, o meio e o fim, né? Ordenando os conteúdos para que o aluno aprenda de uma forma mais facilitada. Beleza. Feito isso, o próximo passo é o professor terá que escolher qual que é o método que ele vai adotar para executar a sua aula. Qual que é a estratégia de aula que ele vai usar para conseguir explicar aquele conteúdo da melhor forma. E aí existem várias. E o professor deve levar em consideração as suas aptidões, a estrutura da escola e também o perfil dos alunos no qual ele irá ensinar. O professor pode adotar a estratégia de aula expositiva pelo meio tradicional, né, pelo quadro e giz. Pode ser aula expositiva também usando o aparelho de data show. Pode ser uma aula expositiva conciliando o recurso didático do data show e o quadro de giz. Pode ser, de repente, uma aula online, que aí ele vai ter
uma outra logística, né, diferente da habitual. Pode ser também que o professor resolva trabalhar aquele conteúdo fora da sala de aula, fazendo uma aula na horta da escola, no pátio da escola, uma aula mais dinâmica na quadra da escola, ou então pode ser que ele saia a campo em algum parque ambiental, por exemplo, e resolva fazer uma aula prática nessa região. Pode ser também que o professor queira trabalhar esse conteúdo no laboratório de ciências, ou então que ele queira trabalhar esse conteúdo numa sala de informática. Existem outras estratégias também, como, por exemplo, trabalhar uma informação usando a apresentação de trabalhos, apresentação de alguma notícia recente, ou então apresentar algum problema relacionado, né, à matéria que está envolvendo a comunidade onde os alunos estão inseridos, e promover dentro da turma um debate. E aí o professor vai passar a atuar como mediador e deixar o protagonismo da aula todo para os alunos. Enfim, como eu acabei de mencionar, existe uma série de métodos no qual o professor poderá estar adotando para explicar a aula da forma melhor possível. Não existe um método melhor que o outro. Cabe ao professor ter um certo feeling para verificar qual que é o mais adequado dentro das circunstâncias no qual ele está inserido. E um detalhe importante também, que o professor deve tomar o cuidado, é sobre como fracionar o tempo da sua aula. Para cada um desses métodos, terá que tomar alguns cuidados. Como, por exemplo, a aula expositiva no quadro de giz, o professor vai ter que destinar um tempo da sua aula para preparar aquele quadro para depois estar explicando. A aula no data show, o professor vai ter que destinar um tempo da sua aula para poder estar ligando os aparelhos necessários para o data show funcionar. Uma aula no laboratório de informática, o professor terá que verificar com antecedência se os computadores estão funcionando, se tem internet no local. Uma aula no laboratório de ciências, o professor terá que verificar se tem, por exemplo, um microscópio óptico, quantos que tem, se de repente tiver ele tem que preparar uma logística no qual terá como explicar pelo menos o mínimo necessário. Enfim, existe umas N variáveis no qual o professor terá que lidar e pensar antes de fazer a escolha. Outro ponto também que o professor deve levar em consideração são quais recursos didáticos que ele tem e que a escola também pode oferecer. Óbvio, né, que a escola vai ter o quadro, o giz, mas tem outros elementos, né, que talvez não terá, e aí vai impossibilitar com que a aula aconteça. Né? Por exemplo, um data show nem é toda escola que tem, um microscópio óptico também nem é toda escola que tem, computador bom, internet boa, infelizmente também nem é toda escola que tem. Então, com base nas ferramentas didáticas que o professor tem à sua disposição, que ele terá que elaborar a sua aula. E muitas vezes, talvez a escola é simples, mas se caso o professor for criativo, ele vai conseguir executar uma aula boa. Às vezes menos é mais. Outro ponto importantíssimo também que o professor deve levar em consideração, ele deve sempre procurar contextualizar a sua aula. Nesse momento é interessante colocar o aluno como protagonista e trazendo situações que estão presentes no seu dia a dia para dentro da sala de aula. Com isso, o estudante vai se identificar muito mais com o conteúdo que será apresentado. E aí, com certeza, ele vai assimilar também muito mais a matéria ensinada. Outro ponto também interessante, que às vezes é difícil de fazer, é interdisciplinarizar a aula. Muitas vezes, igual eu sou professor de biologia, muitas vezes a biologia chega em alguns momentos que ela
compartilha uma série de informações que estão relacionadas, por exemplo, à matemática, à física, à química. Se caso for possível, é interessante que o professor busque parcerias com outros profissionais para poder enriquecer sua aula. Eu acredito que, no mínimo, dentro ali da sala de professores, seria legal se o professor de biologia comentasse, por exemplo, com o professor de física que está explicando tal conceito, que ele é relacionado à física, e que talvez o professor de física, né, continuando nesse exemplo, poderia falar um pouco sobre essa parte no decorrer de sua aula. Acredito que essa conciliação entre as disciplinas é muito enriquecedora. Outro ponto também que o professor deve ficar atento é na escolha dos exercícios no qual o aluno terá que fazer. Ao escolher os exercícios, o professor deve verificar se todos aqueles conceitos que ele apresentou no decorrer de sua explicação serão exigidos no momento que o aluno terá que fazer a resolução desses exercícios. E sem contar também que o professor, nesse momento, deve visar preparar os alunos para os futuros vestibulares que eles terão que enfrentar. Outro ponto também interessante para o professor mencionar é quais as referências que ele utilizou para montar aquela aula. Óbvio que o professor tem que ter a noção de dosar, né? Saber quais que são as referências mais simples, né? Mais didáticas, se caso for o primeiro contato do aluno com aquela matéria. Não é o ideal ele encarar um artigo da Nature. O ideal é ele encarar uma informação, né, escrita de forma mais simplificada, e aí, posteriormente, né, se caso ele quiser aprofundar, ele encara informações um pouco mais complexas. Mas é importante ter um dedo do professor no momento que o aluno for ter acesso a esses conteúdos, porque muitas vezes ele não sabe buscar de forma adequada na internet quais são as principais fontes para ele poder aprimorar o conhecimento naquela matéria. Pessoal, outros recados também, outras dicas importantes que eu vou compartilhar com vocês com relação ao planejamento da aula. Se caso você é um professor mais experiente, que já executou essa aula por várias vezes, ao repetir essa aula no ano seguinte, revise e tente também aprimorar tudo aquilo que foi feito no ano passado para ser executado na próxima aula. Na verdade, a cada aula que o professor dá, ele tem que ter uma autocrítica e avaliar o que funcionou e o que deu errado. E às vezes nem é interessante descartar aquilo que deu errado. É interessante verificar o que aconteceu para aquela parte da aula não ter sido boa e tentar na próxima vez fazer algum ajuste para isso poder melhorar. Outra dica também, não coloque metas surreais, né? Não imponha que todos os seus alunos terão que ter um sucesso, gabaritar todas as provas. Ou então, não imponha para si mesmo que sempre você terá que dar uma aula show, a melhor aula da sua vida, toda vez que você entrar dentro da sala de aula. A partir do momento que você aceita uma série de deficiências, né, que pode acontecer, uma série de erros que pode vir a acontecer, o seu psicológico fica muito mais tranquilo para poder trabalhar. Outra parte também, importantíssima, nunca entre na sala de aula sem ter planejado, tá? É loucura encarar uma sala de aula sem ao menos pensar em qual assunto será abordado. E outro ponto também, para finalizar aqui essa conversa, é que o professor tem que entender que não existe um planejamento universal. Cada turma, cada escola, cada aluno, cada professor tem que adaptar, de acordo com as circunstâncias no qual ele está inserido, o melhor, ou pelo menos a melhor forma possível de elaborar um planejamento para poder executar a sua aula.
e não existe uma receita já pronta. Aqui nesse vídeo eu procurei não ensinar, mas compartilhar algumas dicas, que eu considero que são as ideais para poder elaborar um plano de aula. Se caso você tiver alguma estratégia diferente ou discordar de algum ponto que eu falei, fique à vontade para colocar isso aqui nos comentários. E do mais, se caso você achou que esse vídeo contribuiu para a sua formação profissional, eu peço que, para fortalecer o canal da Oficina da Bio, inscrevam-se no canal, clica no curtir, compartilha e ativa o sininho das notificações. Tchauzinho, gente!